Vamos mergulhar num tema fascinante. Será que os Estados Unidos se tornaram um império por puro acaso? Por uma série de acidentes históricos? Ou será que o destino deles já estava de alguma forma traçado? Hoje vamos explorar como a geografia pode ter sido o fator decisivo na ascensão da maior superpotência do mundo. Tudo com base na análise do professor Hawke. Essa é talvez a grande pergunta da história moderna, não é? E a resposta, o que é mais incrível, pode não estar só nos livros de história, na política ou na economia, mas sim nas próprias linhas desenhadas no mapa. Pois é, existe uma teoria forte que diz que os Estados Unidos são um império inevitável. A ideia aqui é que a sua ascensão não foi exatamente sorte, mas sim o resultado quase que matemático de um conjunto único de vantagens geográficas e estratégicas. Algo que estava praticamente predestinado. Para entender isso, nossa análise vai ter 4 partes. Primeiro, vamos ver a verdadeira loteria geográfica que os Estados Unidos ganharam. Depois, o manual de instruções que eles seguiram à risca para transformar essa vantagem em poder. Em seguida, como eles saíram da terra para o mar e dominaram os oceanos. E, por fim, o que tudo isso significa para o poder deles hoje. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo, a Terra. Existem 4 pilares geográficos fundamentais, quase como 4 presentes que o mapa deu aos Estados Unidos e que prepararam o terreno para tudo que veio depois. O primeiro pilar é o clima. Os Estados Unidos simplesmente possuem a maior porção de terra contínua dentro da faixa climática mais produtiva do planeta, a zona temperada. O pensador geopolítico Spikeman já dizia que a história acontece principalmente em latitudes temperadas. Mas por quê? Pense bem. Um clima com estações bem definidas, especialmente com um inverno rigoroso, te força a planejar, a estocar, a poupar. Isso, ao longo de séculos, molda uma cultura de trabalho e planejamento. É uma vantagem competitiva que começa, literalmente, no tempo. O segundo pilar vai além do clima, é a qualidade da terra. Os Estados Unidos são donos da maior área contínua de terra arável do mundo, o chamado meio-oeste americano. E essa riqueza toda não é por acaso, não. É o resultado de uma combinação, uma tempestade perfeita de 3 fatores geográficos que funcionam em total harmonia. Então, vamos lá. Temos chuva na medida certa e uma terra perfeitamente plana. Isso já é ótimo para a agricultura. Mas o verdadeiro superpoder, o que realmente muda o jogo, é o terceiro elemento, uma rede de transporte natural simplesmente incomparável. E aqui entra a joia da coroa, a bacia do rio Mississippi. O Mississippi e todos os rios que desaguam nele formam uma infraestrutura gigantesca que corta o continente e, o melhor de tudo, é de graça. São mais de 3.000 quilômetros de rios navegáveis. Isso barateou o transporte de uma forma brutal, algo entre 10 e 30 vezes mais barato que por terra. De repente, ficou muito fácil e barato levar toda a produção agrícola do interior para os portos e para o mundo. E mais, essa rede de rios agiu como uma cola, unindo economicamente esse território imenso e evitando o tipo de fragmentação que a gente vê na Europa, onde os rios não se conectam dessa forma. O terceiro pilar é o acesso. Pouquíssimos países no mundo têm o que os Estados Unidos têm: acesso direto e de altíssima qualidade a 2 oceanos fundamentais. E aqui tem um detalhe importante. Outros países, tipo o Canadá ou a Rússia, também são bioceânicos, mas só os Estados Unidos combinam isso com um clima temperado, um coração agrícola super fértil e rios que conectam tudo. É como ter um terreno com acesso direto às 2 principais superrodovias do comércio mundial. E por fim, o quarto pilar, a segurança. Os Estados Unidos são, sem muito debate, a nação mais segura do mundo, uma verdadeira fortaleza americana, quase impossível de ser invadida. Esse isolamento é um luxo geopolítico inacreditável. Enquanto as outras grandes potências se destruíam em guerras mundiais dentro de casa, o território americano ficou intacto. Isso permitiu que o país saísse de cada grande conflito global não mais fraco, mas sim muito mais forte. Agora, ter uma geografia fantástica não basta. É preciso ter um plano, uma estratégia para transformar esse potencial todo em poder real. E os Estados Unidos seguiram um manual, quase um passo a passo, com 5 objetivos geopolíticos muito claros. Cada um desses pontos foi uma etapa na construção do poder americano. Eles não aconteceram por acaso. Foram objetivos perseguidos de forma sistemática.
Vamos ver como isso funcionou na prática. De forma impressionante, em menos de 50 anos, usando uma mistura de diplomacia, dinheiro e guerra, os Estados Unidos executaram os 2 primeiros imperativos. Compraram, anexaram, conquistaram e, no fim, criaram uma nação continental segura de um oceano ao outro. Certo, com um continente dominado e seguro, o jogo mudou. O foco saiu da terra e foi para o mar. A próxima missão era garantir que nenhuma potência estrangeira sequer conseguisse se aproximar da sua costa. Para isso, eles dominaram o que consideravam seu quintal marítimo, o Caribe e o Golfo do México. Controlaram ilhas estratégicas como Cuba e Porto Rico, construíram o Canal do Panamá e, olhando para o Pacífico, compraram o Alasca e anexaram o Havaí. Basicamente, trancaram as portas da Fortaleza América e jogaram a chave fora. O passo seguinte, o quarto imperativo, foi levar esse domínio para uma escala global. Com as marinhas rivais destruídas depois de 2 guerras mundiais, os Estados Unidos construíram a força naval mais poderosa da história da humanidade. Uma força capaz de projetar poder em todos os oceanos, ao mesmo tempo garantindo o controle das rotas por onde passa o comércio mundial. E tudo isso nos traz aos dias de hoje. Essa combinação única de geografia e estratégia colocou os Estados Unidos no topo do mundo. O imperativo final, e talvez o mais complexo, é como continuar lá. A estratégia para se manter no poder é dupla. É a clássica tática da cenoura e do porrete. A cenoura é o seguinte: a Marinha Americana oferece segurança de graça para o comércio global. Isso é ótimo para os aliados, mas cria uma enorme dependência. E o porrete? O porrete é a arte de manter os concorrentes ocupados. É apoiar rivais regionais para que nenhuma potência consiga dominar totalmente sua vizinhança e assim ter força para desafiar o poder americano globalmente. Então, de uma loteria geográfica a uma estratégia imperial executada com perfeição, a história do poder americano está, de fato, escrita no mapa. A grande questão que fica para o nosso século é se esse mapa antigo, com todas as suas vantagens, ainda terá o poder de definir o futuro.